Isso aqui são dados que vocês estão vendo agora, isso aqui são dados reais de inventário em floresta nativa, tá? E aqui nessa planilha, ó, a gente tem, vou até aumentar o zoom aqui para a gente enxergar melhor, tá? Espera aí, opa, tem um belzinho aqui. Olha só, aqui, ó, vocês estão vendo, para cada uma dessas espécies, ó, a gente tem aqui, ó, densidade absoluta, ou seja, a quantidade de árvores total, densidade absoluta também por hectare, quantas árvores por hectare, densidade relativa, ou seja, em termos percentuais, quanto que aquela árvore tem em relação ao todo, né? Então, por exemplo, essa espécie aqui, ela tem uma densidade de 4, em relação ao todo, ela representa 0,6% da quantidade de árvores. Mesma coisa aqui, ó, dominância, essa espécie a gente tem aqui uma dominância de 0,12 metros quadrados, mas em relação ao somatório de todas as espécies, ela tem uma dominância de 0,3%. Aí também a gente tem aqui, ó, frequência. Em relação à quantidade de parcelas, ela apareceu em 3 parcelas, o que representa 20% aqui nesse inventário. O valor de importância, vocês estão vendo aqui, ó, o valor de importância é o somatório desses 3 parâmetros, densidade, dominância e frequência. Então, partindo da densidade, dominância e frequência, quanto maior for o somatório desses 3, maior vai ser o valor de importância da espécie nessa floresta. E o valor de cobertura, né? O valor de cobertura, ele vai ser só o somatório da densidade e da dominância, ou seja, quanto maior for a quantidade de árvores, maior for a dominância, maior vai ser o valor de cobertura, né? Essa coluna aqui são só alguns parâmetros utilizados para calcular o índice de Shannon, tá? O índice de Shannon, ele é um índice que indica o grau de diversidade das espécies ali naquela floresta. Então, quanto maior for a diversidade das espécies, maior vai ser o índice de Shannon, né? Quanto menor for a diversidade de espécies, menor é o índice de Shannon. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, em uma floresta plantada, se você calcular o índice de Shannon, ele vai ser igual a 0, né? Porque ali não existe uma diversidade, isso é uma única espécie, tá? Então, esse é o índice de Shannon, tá bom? Mas, então, olha só, nesse aqui a gente consegue ver, ó, por exemplo, quais espécies têm maior densidade, né? Aqui, ó, tem a Nadenantera, a Macrocarpa, com 32 indivíduos, vamos ver qual que tem mais aqui, ó. Miracrodon urundeúva tem 96 indivíduos, Poincianella pluviosa tem 100 indivíduos, então essas espécies aqui são as que têm maior densidade, né? E aí, ó, quando a gente olha, por exemplo, aqui, a dominância, essa árvore aqui, ó, em relação às demais, ela está com um bom valor de dominância, ó, 2,3%. Essa outra aqui, ó, 4,5%, mas elas não necessariamente são as mais densas, né? Mesma coisa em relação aqui à frequência, tá? Então, espécie por espécie, a gente consegue verificar tudo isso, ó. Essa espécie aqui tem uma frequência de 50%, ela, em relação aqui à densidade, ela tem uma densidade de 19, né? Já a Miracrodon urundeúva, ela tem uma frequência de 100%, ou seja, nesse levantamento aqui que foi feito, ela está presente em todas as parcelas amostrais, né? Tanto é que ela tem um total de 96 indivíduos, né? Então, ela tem aqui um valor de importância de 1,26, é o maior de todos que a gente observa aqui nessa planilha, tá bom? Então, olha só, todos esses estudos aqui numa floresta nativa vão te dar esses parâmetros para você avaliar se determinada espécie ela tem ali um bom potencial para ser explorado ou não, se é necessário esperar mais um pouco para se fazer uma intervenção naquela floresta ou não, né? Tudo isso avaliando esses parâmetros aí que a gente está acabando de ver, tá bom?